Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Kevalam, Babanam, 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 Kevalam, Babanam,
Namaskar. Muito obrigado, Vishnu Priya. Deixa eu ver aqui como está Dada. Dada, você nos escuta? Eu vejo você, mas eu acho que pelo telefone não vejo mais a sua imagem. Vou precisar ligar para eles um momento. Você está me escutando? Ok. Agora sim, Dada. Eu que estava no mudo aqui agora. Te escutamos. Beleza, gente. Que bom, Dada, que deu tudo certo. Dada, eu tô vendo que tá um pouquinho baixo só, mas acho que se você falar um pouco mais alto já vai resolver. Então, como estamos um pouquinho atrasado, vamos, sem mais delongas, começar a nossa palestra de hoje. O tema que o Dada vai nos agraciar com suas palavras será a criação do universo, microvita e sadhana. Vamos lá, Dada Di. Namaskar, namaskar. Muito agradecido pelo convite e pela essa oportunidade de poder conversar juntos sobre essa área da nossa prática espiritual, né? Filosofia espiritual, mas que tem uma grande incidência na prática, que as questões que foram colocadas pelo Baba Mitra do Brahma Chakra, né? Sadhana e Microvita. Entre esses três elementos, acredito que todos nós somos já iniciados no Tantra, então temos uma noção das nossas práticas espirituais. Agora, o que é novo aqui, na verdade, seria o link entre esses três elementos. Um link que, acredito eu,
essencial, né, na nossa caminhada espiritual, na nossa compreensão desse caminho que chamamos Tantra. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do Brahma Chakra e como que esse Brahma Chakra entra em incidência na meditação. De acordo com a teoria do Brahma Chakra, que acredito todos já leram, estudaram, né, nós temos Nirguna Brahma, aquela consciência suprema que não tem nada a ver com nada, a partir da qual, a algum momento, começa Saguna Brahma, e de Saguna Brahma nasce o mundo manifesto. Esse mundo manifesto, quando ele aparece através de um processo bem peculiar. Essa peculiaridade vai definir o estilo de prática que um aspirante espiritual vai fazer para poder reintegrar o estágio de Nirguna Brahma. Saguna Brahma é esse estado da consciência manifesta, das multiplicidades. Nesse vamos falar de 3 forças importantes, que são Kaushiki Shakti, Bhairavi Shakti e Bhavani Shakti. Essas são as 3 forças que permeiam esse processo da criação. De onde vem Kaushiki Shakti? A Kaushiki Shakti aparece nessa fase de Nirguna Brahma, no manifesto, com as triângulos, na primeira etapa, primeiro estágio, as triângulos de forças em equilíbrio. Por que falamos de triângulo de força? Porque está claro que no universo inteiro só tem 2 elementos, consciência e energia. E essa consciência não está gerando nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de expressão, porque exatamente essa consciência, as energias dela estão em equilíbrio. Essas energias aqui são o Sattva Guna, energia sutil, mutativa e estática, estão se transformando uma na outra de forma harmônica. Isso chamamos Swarupa Parinama em Tantra, e na linguagem portuguesa chamamos isso, né, transformação homomórfica. Significa não há mudança, a mesma forma de força, parecendo que está tudo equilibrado. Na segunda etapa, essas 3 forças começam a brigar muito entre elas, só que ela ainda consegue manter o equilíbrio. Chamamos elas de forças beligerantes. Na terceira etapa, ainda tudo isso dentro de Nirguna Brahma. Aí essa briga fica muito forte, ao ponto dessas forças começar a ter dificuldade em manter equilíbrio. Onde há força, há consciência. Nesse estado de triângulo de forças, a consciência no meio delas é chamada Purushottama. Então, Purushottama é a consciência no núcleo do triângulo de forças. É a consciência no núcleo do triângulo de forças. E Deus, sabemos que Deus é não local, mas para compreender o processo da criação, é interessante ver como que essas forças vão agindo acima da consciência. Então, a partir de uma infinita possibilidade de criação, porque as forças da consciência suprema, sendo forças infinitas, elas são linhas retas em todas as direções. E o mínimo para ter um equilíbrio é um triângulo. E, portanto,
partimos desse primeiro equilíbrio existindo do triângulo e dizemos, para haver uma criação, essas forças compondo o triângulo vão ter que agir acima da consciência. A consciência é no núcleo. Portanto, nesse triângulo, essa consciência no núcleo, esse Purushottama núcleo, vai aparecer várias multiplicidade de universos. Quantas possibilidades de criação existem? Infinitas possibilidades. Então, já podemos colocar em repouso a visão de um planeta só, de um sol só. Existem vários universos, várias possibilidades de criação. Então, é uma infinitude de probabilidade. Agora, no momento que esse triângulo existe, na primeira etapa mantém equilíbrio, segunda etapa começa a perder equilíbrio, terceira etapa equilíbrio totalmente perdido, as forças começam a agir, né? O ponto dessa atuação, onde vai acontecer a criação, é quando a força está no seu polo estático. Interessante entender isso, gente. Nesse polo estático da consciência suprema, das forças, do triângulo de forças, está muito desequilibrado, chega no estático, não tem como voltar no sutil, porque está bastante desequilibrado, que a primeira manifestação acontece é uma linha reta. Essa linha reta é chamada Bhairavi Shakti. Então, no primeiro triângulo de força, lá quando está em equilíbrio, Shivani Shakti, o Kaushiki Shakti. Ela é chamada assim porque ela é a origem da criação das camadas da mente. Bhairavi Shakti, a força linear, ela é a criação da mente. Mas qual a diferença entre esse Bhairavi Shakti, ou a consciência associada com ela, que é Bhairava, e Purushottama? A diferença é nula, simplesmente teórica. Mas, apesar de ser teórica, é o ponto inicial da mente. Então, Bhairavi Shakti vai atuar na mente, vai atuar no campo psíquico. O campo psíquico, que é perto da consciência suprema, na verdade, não tão rápido assim, consciência suprema, perto dessa área controlada pelo Shivani Shakti, Kaushiki Shakti. É interessante ver que a saída acontece no ponto de estaticidade. Esse ponto é chamado Kama Bija. Kama, desejo para materialidade. A consciência suprema desejou se materializar. No campo científico, quando as pessoas perguntam qual a razão de Deus criar o universo, vamos simplesmente responder que exatamente devido à beligerância entre essas forças inerentes à consciência suprema, sutil, mutativo, estático, chega um ponto onde fica impossível manter o equilíbrio. E quando esse equilíbrio se quebra, ela quebra exatamente nesse ponto de desejo que gera a primeira parte da mente, Mahatattva, Hamtattva. Essa conversa não vai ir muito nessa razão, nessa área de Mahatattva, Hamtattva, Chittatattva. Isso é uma parte que tudo já conhece. Estamos falando aqui da parte energética da criação do universo. Então, nesse ponto, a força que nasce sutil é uma linha reta. Ainda não tem percepção. Você não consegue ver nada. Não tem nada que existe. Mas a consciência suprema já sente que existe. É o domínio da Bhairavi Shakti. O domínio da Bhairavi Shakti vai continuar na sua força de atuação até que apareça a primeira curvatura nessa linha reta. O que significa isso? Com o desequilíbrio que aconteceu, a força estática não para de atuar acima do próximo corpo. Ele vai estar atuando até a formação da mente individual. É a força estática que vai continuar atuando até o final. Então,
apesar da primeira parte ser tão sutil, a segunda parte sutil, quando começa as curvaturas, aí que nasce a Bhavani Shakti. A consciência relacionada a Bhavani Shakti é Bhava. Estamos tendo a coordenação de Bhava Mitra, né? Então, Bhava, né? Bhava é o domínio da Bhava. Bhava significa ideação, atitude mental. Então, para uma mente se libertar do Bhavani Shakti, ele vai ter que ter Bhava. E qual tipo de Bhava vai ter? Se o Bhava é materialista, o que vai acontecer? Vai acelerar o processo de curvaturas na mente individual. Na mente cósmica, também igual. O processo de curvatura vai indo crescendo, crescendo, até criar no cosmos as multiplicidades dos objetos. Então, Bhavani Shakti, quando Bhairavi Shakti atua no âmbito da mente, Bhavani Shakti atua no âmbito do éter, ar, fogo, luminoso e sólido. E mais densificação ele gera, mais multiplicidade ele gera. Então, portanto, nessa visão da Bhavani Shakti vai sendo densificando até gerar os 5 elementos fundamentais. Dos 5 elementos fundamentais, a combinação delas em proporção variadas vão gerar corpos celestiais. Os corpos celestiais, tendo condição apropriada, significa esfriaram, criar condição de vida, vão acabar se tornando, em algum momento, planetas. E planetas vão gerar seres individuais. Nessa transição entre o corpo celestial formada, na verdade, o Chitta Tattva e o corpo celestial para a mente individual, é a área onde os microvita atuam. Os microvita acompanham o processo da criação de mentes dentro da estrutura nuclear dos átomos. Várias microvitas aparecem. E vocês vão se lembrar, já demos uma palestra de microvita aqui, me lembro da Snigdhananda fiz essa palestra, que não teve chance, pois também na Nanda Marga Academy tem várias palestras lá, porque não dá para falar de microvita agora e falar de tudo que planejamos falar. Então, vamos falar do essencial do microvita. Os microvitas, eles nascem, nem são matéria e nem são ectoplasma. Eles ficam na fronteira entre os dois. E, portanto, na formação do corpo físico, do sólido, os microvitas vão estar lá. E quando a mente nasce, aquela primeira mente que nasce, é uma mente que tem microvita dentro, mas microvitas muito densa. E isso é assim para a mente individual, mas sim é assim também para plantas, minerais, animais, né? O Baba explica assim que o choque interno dentro do núcleo, dentro das estruturas unitárias, o choque interno entre os microvita pulveriza e faz a mente aparecer. Então, o aparecimento da mente também não é uma coisa acidental, não. É uma coisa que nasce dos microvita. E nesse ponto de vista, estamos fazendo um estudo com alguns professores e colegas discutindo a teoria do Darwin, da criação e da evolução. Porque nessa teoria do Tantra, de Sri Prabhatranjan Sarkar, a base da evolução são os microvita e não são uma
associação aleatória de coisa. O Darwin, sim, eles colocam essa luta, mas uma luta mais interna que externa, uma luta de adaptação que vai também se colocar em paralelo com a visão da biopsicologia, no caso, onde colocamos que a adaptação é uma das leis que garante uma espécie. A espécie que não se adapta desaparece. Mas essas adaptações todas, qual é a força motriz delas? Quais são as capacidades de movimentar isso? São os microvitas. O Baba coloca em algum lugar. Como que se muda espécies? As espécies, quando há um desejo de mudança muito forte, a consciência suprema observa esse desejo de mudança e vendo que o desejo é positivo, que o desejo é, vamos dizer, é necessário, progressivo, aí a consciência suprema permite o acontecimento daquilo. Essa permissão, o que significa, gente? Essa permissão passa por desencadeamento de microvita já existente na estrutura, mobilizá-lo com outros microvitas para fazer uma transformação nuclear da estrutura do objeto e assim gerar outras estruturas, outras possibilidades. Então, entendendo os microvitas nesse nível, como que eles aparecem, eles estão no núcleo da existência dos corpos físicos. O Baba fala, no centro do átomo tem dois lados. Um lado denso e um lado sutil. O lado denso ele colocou, que é esse lado que falamos, próton, positron, nêutron. Ele continua dizendo que hoje em dia temos um monte de nomes, alguns deles imaginários, porque sem prova, né? Eu estava conversando com meu irmão Ramadeva, ele é uma das boas cabeças que encontrei nesse país da física. Ele é bem jovem, mas bastante antenado. Aí perguntei para ele sobre aquela coisa que os povos falaram da partícula de Deus. Ele me disse, Dada, isso é uma mentira, não existe partícula de Deus. Eles não entenderam. Para não dizer que gastaram tanto dinheiro para fazer aquele experimento lá na Europa e não descobrir nada e ficar num impasse, eles preferiram dar partícula de Deus para dizer que alguma coisa eles acharam que é partícula de Deus. Partícula de Deus é muito, como se diz, emocionalmente agradável para nós outros, para os humanos. E me lembro a primeira palestra de Baba sobre os microvitas, né? Onde ele fala emanações misteriosas da consciência suprema. E nessa palestra, Baba coloca assim, ó, que os humanos, quando não conhecem, não entendem algo, eles usam a palavra mistério. Aí você fala, aquela coisa, como funcionou? Bom, eu não entendi, mas na verdade é um mistério. Aí outro fala, certo, você tem razão, é um mistério mesmo. Aí todo mundo concorda que é um mistério, finge de entender o que é, mas não entenderam. Esse que aconteceu, o Fábio Ramadeva me explicando nessa questão da partícula de Deus. Então, Baba nos mostra que no núcleo do átomo tem a parte densa. Baba coloca bem claramente que pouco sabemos dela, e a sutil, que essa área dos microvita, o planeta hoje não tem ideia. A responsabilidade dos Margs nesse campo é muito grande, porque o Baba colocou que nós tínhamos que fazer pesquisas nesse campo dos microvita. Dos campos ele colocou três, que eu me lembro. A área da parapsicologia, a área desse microvita e a área da biopsicologia. Na biopsicologia, também que tem a ver com os microvitas. Eu vou contar para você, depois de preparar para essa aula e os outros que estou fazendo na Marga Academy, eu entendi que lá na frente a filosofia espiritual também vai mudar. E a base dessa mudança vai ser microvita, biopsicologia. Porque microvita explica tudo que se passa no planeta Terra. Tudo. Né? Inclusive, vamos sair dessas linguagens de partícula de Deus. Partícula de Deus como chama? É vago, não significa nada. Sim, significa
Para um devoto significa muita coisa. A partícula de Deus, que coisa boa, a partícula de Deus. Mas o que é isso, a partícula de Deus? Qual a sua natureza? Como que ela funciona? Como que ela anda? Ninguém sabe, né? Mas os microvita, o Baba explicou e acredito que vamos descobrir mais. Então, em todas as estruturas microvita existe, tanto no ser humano como nas plantas, como nos minerais. Portanto, essa questão, tudo que falamos de vegetarianismo, de tudo isso, vocês entendem. É tudo questão de microvitas. Microvitas positivas vão ter tendência a acelerar o processo evolutivo. Microvitas negativas vão retardar o processo evolutivo. Ações ética boa vai acelerar, ética negativa vai decelerar. Então, não é coisa de agradar a Deus ser ético. Ser vegetariano não é para Deus, é para você. É para nós. Entendeu? Essa é a maturidade do tântrico, entendeu? O tântrico é um cientista, um pesquisador, no seu laboratório, e a meta dele é iluminação, dele ou ele, né? É iluminação. Agora, eu tenho que organizar essa palestra bem direitinho para conseguirmos entender o conjunto inteiro. Então, esses são os microvitas. Eles se espalham no cosmos inteiro. Se movem de um corpo para outro sem nenhum tipo de impedimento. Eles são a base de criação da vida e pode também destruir vidas. Então, os microvitas, estamos lidando com eles o tempo todo. Cada ação, cada pensamento, cada ocupação mental, física que nós temos, estamos atraindo microvitas, que seja positivo ou negativo, dependendo da natureza da ocupação ou da atividade. O caminho espiritual, nesse caso, se torna muito, muito essencial. Como vocês entenderam, esse domínio da criação material é o domínio da Bhavani. Na fase inicial da manifestação da mente, essa mente é completamente densa, amarrada. E devido a essa densidade dela, choque e coesão é a atração do infinito. Alguém vai perguntar, mas de onde vem essa atração por infinito? É religião? Não, não é religião. Não é querer colocar Deus no meio do assunto. Mas simplesmente, o processo de criação, como você se lembra, a força estática está densificando. Bhavani Shakti ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mas chega um ponto onde o planeta está, uma parte dele já está densificada, não tem como densificar mais. E aí, nesse momento, o esforço de densificar trabalha contra ela mesma, que densifica tanta que a pulverização se torna mais sutil que a matéria inicial. Assim que faz a transição da matéria à mente. O que é essa transição? Até então, gente, a filosofia de Baba é profunda demais, gente. É bom realmente estudarmos e revisar várias vezes. Mas vocês podem entender que não é só um efeito mecânico de pressão, mas também dentro do próprio corpo que está sendo densificando, a força estática agindo acima dela, ela pulveriza ainda mais os microvitas dentro dessa matéria. E geralmente, qual a similaridade que temos aí? Temos a mesma similaridade naquele ponto que chamamos Kama Bija, naquele ponto da criação do universo, onde as forças inerentes a Nirguna Brahma estão brigando demais entre elas. E a força estática agora é dominante nesse lugar, como nesse caso aqui, na criação da mente individual. E a resultante dele é sutil, que gera a primeira manifestação da mente, que é Bhairavi Shakti, na Bhairavi Shakti, que é aquela mente Mahatattva. Então, no corpo, na criação da mente individual, vocês estão vendo, gente, que o universo é muito organizado e sistemático. Na criação da mente universal, a força estática dominando perde o equilíbrio e gera uma mente mais sutil. Na criação da mente individual, força estática de novo dominando, querendo densificar mais, mas não tem mais espaço de densificar,
dentro do objeto nasce elementos mais sutis, e esses elementos são chamados mente individual. E essa mente individual vai ocupando corpos na medida. Então, qual é essa força? Vocês entenderam que houve uma mudança de direção? Na parte da criação, uma força centrífuga. Na parte da criação da mente, já não é mais centrífuga, porque a mente já é mais sutil que a própria matéria. Quando a mente se torna mais sutil que a própria matéria, houve uma mudança de direção. Matemática, né? A Vishnupriya Vi que está aqui vai entender isso bem rapidinho, porque uma direção, né? Bhava Mitra e todos nossos irmãos, né? E força andando para cá, mudou, se sutilizou. Portanto, a mente é mais sutil que a matéria que gerou ela. E aqui, de novo, gente, que a superioridade, Baba coloca isso assim, da filosofia da Nanda Marga, é que, nesse ponto, a filosofia da Nanda Marga está de acordo com a ciência, que a mente nasce da matéria. Mas o que a ciência não explica é como da matéria nasce uma mente inteligente. Porque eles não têm a noção da consciência. É essa primeira mente que nasce, ainda os microbitas dele, apesar de ser mais sutil que a matéria, ainda são densas. Então, essa mente vai ficar por muito tempo envolvida com a densidade dela, com a natureza densa dela. E isso vai levar o processo evolutivo animal inteiro, gente. Não dá para também entrar no mérito das diferentes etapas. Mas, ao chegar no nível do humano, o humano é aquela mente também ainda nova. Quando você vê uma mente humana bem nova, ela é também bastante nova, mas muito mais evoluída que uma mente dos animais. Agora, essa mente nova que apareceu está recebendo a atração de Deus, essa força centrípeta que nasceu, que está empurrando em direção a Deus. O processo evolutivo dos animais inteiro é o processo feito através da atração de Deus que está puxando, deixou que no físico existência. Por que o cara não quer morrer? Não quer morrer porque ele tem a essência divina dentro, sabe que é eterno, ele luta para não morrer. Então, ele vai lutar para existir. E o segundo é a atração infinita e choque, mudança de paradigma, né? Choque de paradigma. Esse vão levar o animal a evoluir até chegar na fase humana. Quando é humano, esse ser humano agora vai decidir o que vai fazer. Se decide de subir, eu estou vendo que o tempo está correndo, né? 10 para as 4 já. Vou tentar ainda mais focar mais. Desculpa, dada a gente começou um pouco mais tarde, às 3h25, então a gente pode terminar um pouquinho mais tarde, não tem problema, tá bom? Sim. Vamos organizar como é conteúdo filosófico que muita gente não fala muito. Vamos manter pequeno para podermos conversar. Quem sabe podemos nos entender. Vou tentar. Então, gente, esse processo da evolução da mente, a mente vai decidir de evoluir. Qual vai ser o estilo de caminhar dela? Você se lembra? 3 forças atuando no cosmos inteiro. Bhavani Shakti no mundo material. Bhairavi Shakti nesse campo psíquico. Shivani Shakti lá na consciência. Então, vocês vão se lembrar também que no caso dos seres humanos, nós tínhamos a mente densa, sutil e causal. A mente causal que Bhairavi Shakti está atuando, na sutil, você tem lá uma mistureba, densa com certeza, corpo densa, mente consciente, matéria, tudo Bhavani Shakti. Então vai depender do movimento da mente, a mente individual, como que ela se move. Não é questão de oração, não é questão de agradar ninguém, é questão de você, qual tipo de alimento que você come. Físico, qual tipo de alimento você come. Se você come alimento com microbitas negativos, você vai acrescentar a quantidade dos microbitas negativos no seu corpo e vai densificar a parte sutil da sua mente, ele vai se tornar mais denso, e com a densificação da parte sutil da sua mente, também a parte causal também vai ser reduzida.
e a mente vai ficar mais materialista. Com essa mente materialista, até a estrutura corporeal também vai se tornar mais denso. Quando o alimento é sutil, aí estou falando do físico, psíquico e espiritual, os três para ganhar tempo. Quando o alimento é sutil, corpo, mente, espírito, aí o que vai acontecer? A parte sutil vai começar a crescer mais, a parte de Bhairavi Shakti também vai começar a transformar, e Bhavani Shakti vai começar a ser reduzida. Ser reduzida significa o quê? Bhairavi Shakti vai progressivamente se transformar em Bhairavi Shakti. Mas vocês entendem que nessa fase da transformação da Bhairavi Shakti, Bhavani Shakti em Bhairavi Shakti, é uma luta, porque a natureza é densificação. Essa luta da transformação de Bhavani Shakti a Bhairavi Shakti precisa duas coisas. Precisa devoção e precisa estamina. Por que precisa devoção e estamina? Da mesma forma que na criação do universo partimos do sutil ao denso, na parte individual vão fazer o oposto, do denso ao sutil. Agora vai ser de Bhavani se transformando em Bhairavi, Bhairavi se transformando em Kaushiki e Kaushiki mergulhando no Chitti Shakti. No Chitti Shakti, que é a Shakti da consciência cósmica, do Purushottama, o ponto inicial. Então as pessoas fazem a pergunta, qual o caminho melhor nesse? A devoção é melhor? O conhecimento é melhor? O ação é melhor? Sem dúvida nenhuma, a devoção é de longe muito melhor. E a devoção é essa mente que não quer nada de Deus. Não quer fama, não quer nome, não quer nada. Em algum nível de devoção, vocês vão lembrar Raganuga Bhakti e Ragatmika Bhakti, que são os dois, antes de chegar na Kaivalya, né? Essa mente completamente conectada em Deus. No Raganuga Bhakti, o devoto quer desfrutar da bem-aventurança de Deus. Por isso que ela ama Deus. Porque se associando com Deus, ela fica mais feliz. E isso é muito bom. Em Ragatmika Bhakti, o devoto diz, oh Deus, que eu tenha prazer me associando contigo, não. Que eu tenha dores te amando, eu te amo mesmo assim. Esse é o caminho dos tântricos. Gente, o caminho do tântrico é o caminho de uma mente sem nenhum tipo de duplicidade. Só tem duas pessoas no caminho dele. Ele e seu Ishta. Vou tentar explicar isso. No campo do Bhavani Shakti, há multiplicidade. Essa multiplicidade, mais Bhavani Shakti atua na mente humana, mais vai densificar a mente humana. O que é densificar a mente humana? Mais Bhairavi Shakti se torna Bhavani Shakti. Mais Bhavani Shakti se torna ar, éter, sólidos, objetos. O que é esse processo? O processo da criação é o processo de densificação. É o processo de redução da frequência, da amplitude do objeto. O processo da meditação é o processo de estreitar as ondas mentais. Então, quando a visão materialista, a visão de casta, a visão de diferenciação, a visão de discriminação, é uma visão econômica que dá riqueza a algum e morte aos outros. Essa visão toda são baseadas nessa mente onde Bhavani Shakti impera.
Agora, na visão onde, pela meditação, Bhairavi Shakti, a meditação significa bhava, não esqueça, gente, bhava. Qual é a direção nessa prática? O aspirante espiritual, envolvido nas atividades mundanas, apesar de tudo, são multiplicidades. Ele veja só uma coisa, meu Paramapurusha, meu Ishta, se manifestando como pedra, como banana, como manga, como vaca, como João e Zé. É a mesma entidade se manifestando tudo. Para eliminar essas diferenciações, para eliminar a exploração, o trabalho interno, o trabalho de acender Bhairavi Shakti. Quando Bhairavi Shakti fica acesa, a mente, como que ela consegue fazer esse despertar de Bhairavi Shakti? Através da sua ideação, sua bhava. Qual a bhava? A bhava de se por impor, de colocar consciência cósmica na sua atuação mundana. E assim, tanto a atuação mundana como a atuação espiritual, as duas se tornam prática espiritual. Não tem mais eu trabalhando, eu meditando, eu tomando banho, eu fazendo kirtan. Tudo é uma coisa só. Aí o Baba coloca que em todas as práticas espirituais, né, que existe Dharma, Pratyahara, Dharma e Dhyana, o mais elevado é o Brahma Sadbhava. No Brahma Sadbhava, a pessoa só tem uma preocupação: agradar a consciência suprema, dar prazer à consciência suprema. Que ela tenha prazer ou não, não é seu problema. Até que, meu Deus, meu Ishta está feliz, isso eu vou fazer. E movido com isso, ela atua no mundo material como no mundo espiritual, igualmente, e dessa forma acelera o processo de estreitamento das ondas de Bhavani Shakti em Bhairavi Shakti. E, portanto, falamos que precisa dois elementos aí. Os dois elementos são Shraddha. Shraddha é essa mente que tem... Shraddha é entrega. Shraddha é aquela mente que diz: oh Deus, por ti eu existo. Tu és a vida da minha vida. Tu és a essência da minha vida. Essa mente é sua. Esse corpo é sua. Utilizo-o para seu trabalho. Né? E entramos nesse caso, né, naquela coisa que chamamos de Bhakti Tattva, né? A visão da devoção, da ciência da devoção. E outro é Virya. Virya é estamina. Estamina. Estamina significa, gente, energia. Vai ter que ter bastante energia para transmutar a animalidade em espiritualidade. E nesse campo, o Baba coloca que é natural para um soldado no campo de batalha ficar cheio de sujeira. Mas, mesmo nesse campo de trabalho, quando está ficando de sujeira, o quebra a perna, aí tudo que ele tem que fazer é arrumar a perna, amarra ele com madeira, não sei o quê, e anda. Sujeira, vai tomar banho e vai para frente. É uma luta impossível, mas ela se torna possível com bhava. Esse bhava da segunda lição. Esse bhava de uma meditação intensa que permite a segunda lição ser praticada. Senão a segunda lição se torna uma coisa de papagaio. A primeira lição, que Ishvara Pranidhana, uma prática intensa de conexão à consciência suprema, vai permitir uma ideação apropriada da segunda lição para ver tudo como consciência suprema. Então, as ações, tanta a ideação é importante, mas na segunda etapa da sadhana, as ações são importantes. Por quê? Porque, nesse caso, Bhavani Shakti se transformou no Bhairavi Shakti.
E Bhairavi Shakti se transforma na Bhairavi Shakti devido exatamente a esse elemento de devoção. E a devoção, nesse caso, o Bhava, a relação que você tem com seu Ishta, essa compreensão da sua intimidade com a sua própria essência. Às vezes falamos Ishta como se fosse algo externo. Na verdade, Ishta é a consciência suprema em ti. Quando falamos no processo da criação, o Purushottama tem uma associação manifestativa com a mente individual. Ela tem uma associação manifestativa, significa ela se manifesta na mente individual, no Aya Chakra. O Atma é nada mais que Paramatma na mente individual. E a mente individual que eu sente Atma no Aya Chakra, por isso que chamamos Mukti. Mukti, estado de iluminação. Moksha, estado de salvação. No campo de práticas espiritual, tem a pessoa que faz praticar para a iluminação, Saguna Brahma, sadhana de Saguna Brahma. O outro faz a sadhana de Nirguna Brahma. Ananda Marga faz a sadhana de ambos Saguna Brahma e Nirguna Brahma, através do ponto tangencial entre os dois, Taraka Brahma. A sadhana de Taraka Brahma, chamada na linguagem oficial dela, Raj de Raj Yoga. A sadhana de Saguna Brahma e Raj Yoga. Leva a pessoa até aqui. Raj de Raj Yoga leva aqui e leva aqui. O estilo da prática dela permite esse processo de meditação. Um outro aspecto que é essencial colocar na meditação, por que precisa estamina e devoção? Porque, na verdade, quando nós vamos meditar, nós somos seres humanos ordinários, né, que decidiram de conquistar a consciência suprema. E muitas vezes, quando sentamos, a nossa mente está preocupada com mil e uma coisa, para pagar a conta daquilo, arrumar aquele problema, resolver aquelas coisas. Sempre a nossa mente quer fazer muitas coisas. E, portanto, fica muito difícil para uma mente ordinária realmente meditar. Por isso que, de vez em quando, aparecem esses grandes seres que chamamos Taraka Brahma, para mostrar aos humanos o caminho para ir à iluminação. Eu acho que vamos entender que existe uma grande diferença entre qualquer meditação, uma meditação suprida por alguém que já trilhou e finalizou o caminho dele. No meu quarto eu tenho um livro que tem uns 500 tipos de meditação. Se eu quiser criar uma escola de meditação, eu posso dar um estilo de meditação cada dia. Mas você sabe que eu não vou fazer isso, porque eu sei que estarei perdendo meu tempo, criando karma ruim para mim mesmo e perdendo o tempo das pessoas que vão fazendo meditação obtido de um livro. A meditação, o estilo de meditar que Baba nos deixa, é um estilo que você ganha Dipani Shakti, a luz para clarear seu caminho, e na iniciação que é chamada Diksha, o K, te capacita cada vez mais a ir cortando as ilusões que aparecem na sua frente. Então, vá desenvolvendo a sua faculdade cognitiva. Outro elemento fundamental. Quando o movimento de Bhavani Shakti a Bhairavi Shakti precisa de stamina e virya, o movimento de Bhairavi Shakti, a Shivani Shakti, a Kaushiki Shakti, precisa da aplicação da faculdade cognitiva. Onde, no serviço que você vai fazer, já que você não tem mais diferenciação, sempre vai ter a consciência suprema ativa, né? O que inspira o aspirante espiritual na Bhairavi Shakti e que inspira a continuar caminhando, né? É essa faculdade cognitiva. Então, Chitti Shakti vai tocar um papel muito importante. Mas vocês entendem que esse Chitti Shakti
só vai tocar esse papel depois de ter desenvolvido Virya e Shraddha. O aspirante espiritual desenvolve muita devoção, mas também desenvolve muita força psíquica. Aí, gente, quando o Baba faz 16 pontos, 14 pontos, Yama, Niyama e todas essas coisas, que ele mesmo sabe que não é fácil, é para exatamente nos ajudar a desenvolver essas capacidades. Então, com essa força psíquica, quando alguém medita fisicamente, a posição desconecta de uma certa forma do corpo, vai na mente sutil, a mente sutil, mente de memória e ideias, através do pratyahara que você ganha, e de seu Ishta Mantra no fundo da cabeça, o seu Baba Namkevalam que você cantou, a mente está purificada. A mente densa e a mente sutil mergulha na mente causal. Como que eu vou mergulhar? Porque você é determinado, porque você tem devoção. Esse aqui faz atrair a faculdade cognitiva, o negócio de você ser puxado mais e mais, é pelo seu ímpeto. Ímpeto parece uma coisa instantânea, não. Pelo seu desejo grande de mergulhar em Deus, né? De mergulhar em Deus. Devido a esse desejo grande de mergulhar em Deus, você é empurrado para frente. Aí, quando essas duas camadas da mente, a densa mente consciente e a mente subconsciente, o Baba não gosta muito dessa palavra, ele prefere a mente sutil, essa mente sutil mergulha no causal. Ele diz, mais fica na causal, mais mudança está acontecendo. E com a unificação das objetividades, né, a mente densa e sutil mergulha na causal, também vai haver unificação da subjetividade. Aí a pessoa começa a entrar num estado além da causal. Esse estado além da causal é o domínio de Kaushiki Shakti. E nesse domínio de Kaushiki Shakti, voltamos no triângulo de forças. Vocês que são iniciados na primeira lição, vocês vão entender agora por que no Tantra as pessoas ganham o Ishta Mantra, Ishta Chakra. O Ishta Mantra é o corrente do Bhava. O Ishta Chakra é esse ponto, o ponto onde a criação saiu para mergulhar, para voltar no Purushottama. No centro do triângulo de forças, a pessoa vai ter que cruzar esse ponto que chamamos Shambulingua. Shambulingua Ukamabija. Fica muito inspirado mesmo, gente, quando você estuda tudo essa filosofia e você está praticando a sua sadhana e ver como a teoria do Baba e a prática se encaixa como uma coisa única só. Então, nesse estado, o Chitti Shakti, né? O Chitti Shakti que vai agora desenvolver totalmente, né, a pessoa a dominar-se. Aí sai de Bhairavi Shakti em Kaushiki Shakti. Kaushiki Shakti agora vai trabalhar mais devoção, mais dedicação, mais serviço à humanidade, um serviço que não gera ego, porque a mente não tem mais multiplicidade, não tem mais diferenciação. E os microvitas, nesse caso, vão ir acelerando o processo. Quando alguém tem focado assim, os microvitas vão indo levando a pessoa cada vez mais elevado, microvitas positivos vão crescendo mais e mais. Quando a mente começa a descer, microvitas negativos começam a descer. Por isso que os mestres, inclusive o Baba, diz que nesse caminho não tem um caminho para trás, só tem um caminho para frente. Porque ir para trás é ir para a morte. E, portanto, aqui estamos, nesse planeta Terra, com tantas lutas, com tantas dificuldades. E a mente humana sempre procurando zona de conforto, zona onde ele se sente bem tranquila. Não existe essa zona.
Esse campo da criação do universo inteiro é um campo onde tu mergulha na consciência suprema, onde tu volta a ser um pequeno animal. A escolha é nossa. Aí você entende bem que esse é um trabalho individual. Não olha para a esquerda, para a direita, para a frente. Olha só no seu Ishta, que é lá que tem tudo que procuramos. Quando eu falo assim, se eu falasse no início, alguém iria dizer que o dado é dogmático, não é? Mas quando eu falo assim agora, você entendendo o mecanismo da sadhana, da criação, a mente que aparece, a confusão intelectual de visão, devido à influência excessiva de Bhavani Shakti, e, portanto, o esforço excessivo que Baba nos pede, né, de nos libertar de Bhavani Shakti, através de Yama, Niyama, Sadhana, jejum, meditar 2 vezes, 4 vezes, serviço, toda essa coisa. Mas mesmo assim ele vem nos explicando que serviço, ação e tudo só é importante com Bhakti. Então, qual tipo de serviço vamos estar fazendo? Qual tipo? Não é para agradar ninguém. Gente, eu vou dizer isso aqui, porque é importante, eu acho. Às vezes as pessoas ficam achando que vai agradar a pessoa tal, pessoa tal, pessoa tal. Isso tudo é ilusão. Você só tem um ser a agradar. Purushottama. Guru. Não tem 2, 3, 5. Agora, não querer agradar não significa que você vai ser brutal e mal educado com os demais. Não, todo mundo é consciência suprema. Com sua segunda lição, vamos criar uma vida planetária onde todos podem trabalhar. Somente as pessoas que desenvolveram esse tipo de psicologia, que conseguiram assentar seu Bharavi Shakti, desenvolver primeiro Bharavi Shakti, pode fazer luta social. Uma luta social que tem base Bhavani Shakti, como comunismo, e capitalismo e tudo outro tipo de lutas, onde a mente é essencialmente materialista, o dogmática, o egoísta, essas lutas sociais não vão gerar nada, só vão gerar mais miséria e cinismo e depressão para quem está se envolvido nisso. A luta é uma luta que tem que pegar Bhairavi Shakti, Shivani Shakti e Chitti Shakti para encaixar a mente na consciência. Aí, nessa luta ascendente, os espíritas têm uma frase que eu gosto muito: orar e vigiar. Gente, eu acho que isso vai ser muito bom quando essa quarentena para, né? Ter alguns encontros desse tipo de conversa, porque a filosofia de Baba é muito ampla. E como essa aqui é uma fase dos Ananda Marg, né? Podemos falar realmente como a coisa é, né? E vou terminar aqui agradecendo a paciência de vocês por escutando, você estar aqui, ter deixado muitas atividades nas suas casas, com suas famílias. Espero que juntos, com a prática da sadhana, com a devoção, não mecânica, gente, não se faz a prática mecânica. A devoção é baseada na faculdade cognitiva. A faculdade cognitiva nasce primeiro de uma racionalidade impecável no mundo material, no mundo dos humanos, das coisas. Essa racionalidade, quando ele realiza que na essência de tudo aí, aquela coisa que eu falei da meditação, Bharavi Shakti começa a nascer, que Deus é tudo. Agora essa racionalidade, mantendo Deus no centro de tudo, começa a guiar a devoção. E a devoção começa a guiar a racionalidade. Aí você tem os 2 lados da filosofia de Ananda Marga. Atma Mokshartam, Jagati Taecha. Como que Atma Mokshartam, Jagati Taecha acontece? Atma Mokshartam é a realização de si. Jagati Taecha é serviço à humanidade. Como que isso vai acontecer? Através de abordagem subjetiva e ajustamento objetivo. O que isso significa o quê? Que de um lado você tem
essa devoção, conexão subjetiva, amor por Deus muito grande. E do outro lado, você tem a racionalidade direcionada, unipontada, conduzindo. Então, a mente sentimental, emocional, vai ter que se transmutar à mente devocional. E a devoção não é sem intelecto, ao contrário, ela está andando junto com a faculdade cognitiva. Na faculdade cognitiva, o indivíduo está se tornando objeto da sua meditação, significando que o raio de ideação entre o indivíduo e a consciência suprema está ficando cada vez mais pequena, até um dia está um. Mas essa aproximação é só possível devido a Bhakti. Por isso, está casado. Ajusta a abordagem subjetiva e ajustamento objetivo. Essa vai gerar aspirantes espirituais firmes na sua prática espiritual, muito amorosas, muito magnânimos, muito humanistas, mas ao mesmo tempo muito estricta nas suas vidas social, amorosos, o intelecto e a devoção. As pessoas confundem intelecto achando que estudar matemática na escola é intelecto. É intelecto, mas quadrado do segundo centro energético, no domínio de Bhavani. Isso não ilumina. O intelecto que ilumina, o intelecto que nasce do desenvolvimento da criatividade, da intuição e da conexão com o divino. Esse intelecto é chama mente unipontada em direção à meta da vida. Que usamos a mesma palavra às vezes, né? E acabamos misturando. Gente, muito agradecido, gente. Não tem como falar, podemos falar mais e vamos ter essa oportunidade de estudar mais juntos e ainda nos ajudando outros a crescer nessa grande família que Baba deixou. E a meta dele é criar Ananda Parivara, a família bem-aventurada, a família universal. Gente, namaskar, gente. Muito agradecido. Namaskar. Muito obrigado pelas sábias palavras. Foi muito boa. Opa, Avinash, namaskar, meu querido irmão. Que você falando, muito obrigado, e fico com o Samadhi aqui, né? O grande yogi dos moros de Minas e do Rio de Janeiro falo, pô, que coisa maravilha, né? Muito obrigado, agradecido, caro irmão, por sua presença. Muito oportuna. Eu queria agradecer o Avinash por agradecer o Dada, porque é o que eu ia falar. Tirou as palavras da minha boca. Muito obrigado, Dada. Realmente, assim, um conteúdo bem aprofundado na filosofia. Eu gostaria que as pessoas deixassem perguntas no chat ou mesmo pegassem o microfone para conversar diretamente com o Dada, fazer perguntas direto para o Dada. Tem alguém com alguma pergunta já na ponta da língua? Não, eu tenho uma aqui. Vou fazer uma primeira pergunta, Dada. Na verdade, você falou sobre isso, só que eu me confundi um momento. E depois Fabrício, logo depois, Fabrício, você pode fazer a sua pergunta, tá? Sobre a diferença entre Kaushiki Shakti e Bhairavi Shakti. Qual a diferença dos dois, tanto na fase, né, de materialização, quanto na de sutilização? Muito legal, querido. A Kaushiki Shakti, nessa fase da materialização da consciência, na verdade, ela se encontra no Nirguna Brahma, né? No Nirguna Brahma, naquela fase do triângulo das forças, quase presta a gerar a criação, mas não gerou, está ali ainda. As forças estão ali dentro se transformando, né? A Bhairavi Shakti é quando, no ponto de Kamabija, né? Nesse ponto onde a força estática está dominando, e o desequilíbrio aconteceu, né? Aí, essa força sai. Essa primeira força que sai é a força nada, né? Fala nada, né? Uma linha reta. Esse é Bhairavi Shakti. Ainda não perceptível, mas é a parte da mente individual, né? A parte da mente universal.
Mahatattva. Mas aí o Baba coloca assim, qual a diferença entre Mahatattva, Hamtattva e Purushottama? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que o cara sente eu, entendeu? Agora, a percepção mesmo, significa a atuação da criação, acontece somente quando o Bhavani Shakti nasce, com a densificação da consciência, né? Essa parte do Chitta Tattva, né? Aí começa a aparecer. E no momento que Chitta Tattva começa a aparecer, a força estática não para de atuar. Então, todo o mecanismo até chegar numa mente individual é liderado pela força estática. Agora, o processo da mente individual é o processo exatamente oposto. Onde Bhavani Shakti, que aparece lá no processo da densificação da consciência, ele é a origem da mente individual. Então, o processo é um processo de esticar as ondas dessa mente individual, mais e mais, para ela se encaixar na Bhavani Shakti. Bhavani Shakti, no campo universal, o Baba coloca a parte da mente. Aí, Baba coloca a mente em 3 níveis: a causal, a sutil e a densa. A densa é onde você encontra os 5 elementos fundamentais, né? Inclusive, aí vocês vejam nosso corpo nasce dos 5 elementos. Então, até nem corpo somos dono dele. O corpo humano é produto da combinação dos 5 elementos fundamentais. Pertence a Deus. Pertence ao cosmos, ao corpo infinito do macrocosmo. Agora, a mente ocupa esse corpo. Quando a mente vem ocupar esse corpo, agora há esse paralelismo, né, entre mente e corpo. O processo inteiro de evolução. Quando alguém dá mais vazamento à Bhavani Shakti, aí vai haver paralelismo psicofísico. Paralelismo psicofísico e densificação. Microvitas negativa e, portanto, as outras camadas começam a ser. Agora, quando o processo é psicoespiritual, através de Madhurvidya, né, a ciência da Madhurvidya, aí o processo vai ser psicoespiritual. E com esse processo de psicoespiritual, chega um momento onde alguém transforma esse Bhavani Shakti em Bhairavi Shakti. Mas para essa transformação, como foi colocado, precisa de 2 elementos. Shraddha, entrega total à consciência suprema. Essa entrega, gente, não é... É difícil ficar falando essas coisas porque usamos palavras que não carregam o significado da coisa. Que Shraddha é aquele carinho assim intenso no coração. Você ama tanto que você está pronto a ser o instrumento do cara. Eu estou falando do cara para falar de Baba, basicamente. Não, porque ele é nosso amigo, né? Nosso amigo. Tem gente que fica para Baba é Deus, não sei o que, se é Deus pode até ser. Mas, por um momento, ele é meu mais próximo. E, portanto, eu estou pronto a fazer tudo que ele me manda. Isso não é ser um babaca, não. Isso é ser esperto. Né? Como o Baba colocou, né? Que os devotos são muito espertos. Ele diz para Deus assim: ó Deus, os grandes devotos roubaram a sua mente. Agora você não tem mente, eu sacrifico a minha mente para ti. Malandro, Baba fala. Nós falamos, né, que é um malandro, né, que quer dar a mente dele para Deus, mas na verdade, ao dar a mente dele para Deus, ele se torna Deus, né? Shraddha. A outra coisa é estamina. A vitalidade individual tem que ser protegida. Não tem como transmutar essas limitações com uma mente sem conteúdo. E o conteúdo é o conteúdo espiritual. E como que se cria conteúdo espiritual? E não sou eu que vou falar, Baba deixou para todos nós todo tipo de práticas, de cuidados, de tal, que se cuidarmos, com certeza vamos conseguir. Mas em todas elas, Jnana, Karma e Bhakti. Bhakti é o mais elevado. E quando tem o Shraddha e tal, Jnana e Karma também vão acabar sendo Bhakti. Então, o indivíduo vai ter que sublimar a vida dele, mental dele, o Bhava mental, Bhava Mitra. Bhava mental, gente, ninguém mais vai esquecer. Bhava Mitra é amigo de Bhava, né? Depois você vai nos explicar o que significa isso, né? Bhava mental tem que ser devocional. Aí a mente inteira é devocional. A mente devocional, o que significa? É uma mente que veja Deus através das multiplicidades. Não tem multiplicidade para ele, só tem Deus em todos os lugares. Aí que ele fala, não tem casteísmo, não tem discriminação, não aceita capitalismo que alimenta algumas pessoas, no comunismo muito menos, que não acredita nem Deus existe. Então, essa mente devocional e que tem estamina
vai trabalhar mais, então vai ter desenvolvimento de força psíquica para negociar os espaços cada vez mais profundo, aguçando a penetração psíquica. Como eu tinha explicado, a mente densa e sutil mergulha na causal. Quando esse causal também vai começar a mergulhar no Chitta Shakti, o Baba fala de uma coisa que você não encontra muito nas teorias filosóficas que nós temos aqui. Ele fala de Samaya Deha. Samaya Deha é o estado da mente humana que está negociando, ou tentando entrar e se encaixar no além do Kaushiki Shakti, para mergulhar na consciência. Então, Kaushiki Shakti é uma meditação mais profunda ainda, uma prática mais interna ainda, né, do indivíduo, que de Bhavani a Bhairavi. Bhairavi a Kaushiki, a devoção mais ferrenha, vou dizer assim, firme. E devoção firme significa o quê? Não tem negociação nos princípios ideológicos. Essa não é dureza dogmática da mente. O cara que não entendeu, mas quer impor coisa para os outros. Não, é a pessoa que é muito firme com si mesmo e bastante amorosa com os demais, porque os demais têm direito também à sua caminhada, à sua experiência. Mas na vida individual dela, no seu serviço, tem que agradar Ishta Adarsha, né? Então, Kaushiki Shakti, nesse caso, ele aparece na mente universal antes da criação da mente. Ele aparece na mente individual quando alguém cruzou essa camada de Bhairavi Shakti e começa a entrar nessa camada aí do Chitta Shakti. No Chitta Shakti é a força do Purushottama, é a força da faculdade cognitiva. Kaushiki Shakti ainda está mergulhando com os triângulos de forças, então é nesse ponto ali, né? Existe, como vou dizer isso? Na nossa prática de meditação, gente, vocês viram, eu vou falar isso numa linguagem que todo mundo vai entender aqui. O Baba dá para todo mundo Ishta Mantra, né? Ishta Chakra. O Ishta Chakra é só o ponto de entrada. E quando, através do uso do Ishta Chakra e Ishta Mantra, que significa foco e ideação, essa mente vai cruzar esse ponto. E quando ele cruza esse ponto, ele entra no domínio agora de tentar conquistar Chitta Shakti, de transformar a própria mente em Purushottama. Por isso que o Baba nos recomenda de ficar um pouquinho mais tempo nesse estado de meditação, né? Tentar mergulhar mais e mais. Querido, não sei se respondi, se precisar de algum esclarecimento a mais. Respondeu, Dada. Eu fiquei com muita vontade, muito inspirado para pesquisar mais sobre o assunto. Vou procurar aqui algum texto, se você quiser dar referência. Mas eu queria passar para as próximas perguntas. O Fabrício tinha levantado a mão. Fabrício, você está por aí? Estamos te ouvindo. Me ouvindo? Sim. Oi, boa tarde. Dada, muito obrigado, gratidão pela sua palestra. Foi sensacional para mim, muito instrutiva. E eu tenho uma pergunta para fazer, porque assim, eu sempre fui fascinado pelo estudo da microvita, né? Quando eu comecei a frequentar o Ananda Marga, eu tive alguns estudos sobre microvita, a microvita positiva e negativa. No livro do Democracia Econômica, do Prout, o Baba fala numa passagem lá sobre como é que os astros podem influenciar no meio ambiente e na economia. Ele fala que tem uma influência da microvita também. Eu queria saber de você aonde na livraria dos livros que o Ananda Marga disponibilizam para a gente, para venda,
qual desses livros eu posso me inteirar mais sobre microvita? O Baba tem livros que falam de microvita. Tem o primeiro livro que é traduzido, acredito, no Brasil. Algum discurso dos microvita estão ali dentro. É o livro de Yoga Psicologia. Quando o Baba está falando de mobilidade dos microvita, né, junto com chakras, né, você encontra isso lá no livro de Yoga Psicologia. Agora, os outros são em inglês, que é um compêndio, né, um livro assim, Microvitum, não sei se você está conseguindo ler. Microviton em a nutshell, não é? Isso, Ah, eu Microvitum. vi esse livro. Eu vi esse livro em inglês. Ele é disponibilizado aqui no Brasil para a gente adquirir? Eu posso informar para as pessoas que estão aqui, e se interessar que conversa com Baba Mitra, estamos querendo trazer livros de Baba para cá em inglês, porque muita gente cada vez mais estão perguntando esses livros. Aí estou fazendo uma lista desses livros para pedir e comprar bastante. A Namag Academy também vai Eu tenho muito precisar. interesse. Até em inglês mesmo eu leio, não tem problema não. Sim, não, que eu tenho, só que tenho só um agora, emprestei outro, não voltou ainda para mim. Então fica difícil emprestar e ficar sem. O povo já mesmo devolve os livros, né? O povo só para os outros. Mas o que podemos fazer, e se você se interessar, entrar em contato com os outros, né, Baba Mitra, podemos procurar meio de ajudar você no seu estudo. E eu aconselharia já entrar na Namag Academy, ler as palestras que já são apresentadas lá. Eu estou trabalhando com os colegas sobre um trabalho junto com os professores lá da física, matemática e neurociência para criar um curso sobre microvita que vai pegar esses conteúdos de Baba. Não vamos criar nada, vamos tentar apresentar a Baba na luz da ciência, mas também mostrando como o Baba está colocando as coisas na frente. Então, esse grupo também vai estar trabalhando. Então, se pessoas se interessarem, conversa com o Baba Mitra aí, para podermos começar a nos organizar, criar a equipe de pesquisa, porque realmente por isso a pesquisa. Hoje aqui falei do Darwin, tem que pesquisar realmente o que Darwin realmente falou, o que diz, qual. Aí começar a entrar com o microvita. O Baba com os microvita dá todas as coisas que fazemos no planeta Terra, podemos explicar com microvita. Eu achei tão sensacional a sua explicação da estrutura atômica, que a microvita está presente junto com a estrutura atômica material. Eu acho isso sensacional. Exatamente, querido. Quando você pega isso, aí você veja que o planeta Terra hoje está titubeando ainda na física quântica. Quântica? Né? Pô, está muito longe, quântica, né? Tem físicos que nem aceitam que isso existe, que é ainda uma ilusão. Então, vocês podem ver, só para colocar aqui, muitas pessoas ficam perguntando para mim, eu recebo muito e-mail de pessoas achando que o Dada Gyanananda está criando uma outra organização, não sei o quê. Eu vou falar isso bem claramente para todo mundo. Assim, querido, esse âmbito de pesquisa e ciência, a Namag Academy vai ser uma escola da espiritualidade. Nós estamos com conhecimento que o mundo não tem. Estamos com um guru que deixou IPG fazer pesquisa. Que legal. E nós passamos nosso tempo ficar brigando sobre picuinhas, ao invés de focalizar nossas mentes e produzir algo grande para a humanidade. Então, a Namag Academy decidiu, os membros, os colaboradores que tem hoje, que são muita gente já, decidiram de pegar essa linha de pesquisa para criar uma escola. Vai ser uma escola em todos os âmbitos da educação. Educação humanista, educação da política. O Baba falou muito sobre política. O Baba falou muito sobre economia. O Baba falou muito sobre línguas e culturas. O Baba falou muito sobre neurociência. Não tem área da vida humana que o Baba não falou. E nós estamos criando uma religião, um grupo de pessoas brigando um contra o outro sobre quando você vai na essência, o que você briga, o que se trata? Nada, inútil. É verdade. E então, as pessoas que entendem esse tipo de coisa acham que o tempo chegou de começarmos a nos associar com esse tipo de trabalho. O trabalho, por exemplo, das escolas é fundamental. A Murti, temos que dar muita mão à Murti.
em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, em todo lugar. Porque as crianças, a mudança planetária não depende de nossos intelectozinhos, nossos egozinhos. Com O planeta certeza. Terra tem 7 bilhões de humanos. É muita gente. A única forma de mudar essa gente é gerando ondas. Então, no campo da educação, temos que afetar muitas pessoas. Agora, tomadores de decisão, professores, intelectuais, ministros, governantes, eles têm que saber que a microvita existe. Eles têm que entender que o que eles conhecem hoje como economia está sendo mobilizado pelas microvitas negativas e que, portanto, vai gerar falência do país. E que como que seria gerado com microvitas positivas, isso é que vai levar. Aí vão começar a mudar. Então, esse tipo de conhecimento não existe no mundo. Ou seja, espírita sente isso, várias escolas místicas sentem isso, mas de forma intelectual, analítico, apresentado para a humanidade, Na forma científica, né? isso não tem. Então, os Ananda Marg, estamos aqui. Eu me lembro, eu falei isso para meus amigos colaboradores da Ananda Marg Academy. A Ananda Marga foi a primeira organização a trazer no Brasil incenso. Foi a primeira a trazer roupas indianas. Sim. Mas acontece que hoje aqui em São Paulo os mercados são ocupados por outros. A Ananda Marga não está aí. Está tudo bem, graças a Deus, não nos tornamos negociantes. Mas agora, gente, essa ciência de ponta que só a Ananda Marga tem, eu acho que temos que trabalhar e fazer acontecer. Então, entre em contato, querido, com o Baba Mitra, Ok. com Vishnu Priya, com... Dada, Sim, querido. sobre o... eu vou postar aqui no chat o site da Ananda Marga Academy. Tem no cantinho lá um link do WhatsApp que vocês vão entrar em contato com a pessoa responsável, né, pela secretaria da Academy. E eu sei que tem esse plano, né, Dada, de venda de livros, né? E aí seria muito interessante mesmo a gente fazer uma venda de livros, dos livros em inglês. E aqui no Brasil o acesso é bem difícil. Eu comprei uma vez da Índia, mas é mais complicado, né? Comprar lá de lá de fora. A remessa Então, lá de fora é complicado. Mas quando compramos em grupo uma quantidade enorme, aí fica mais fácil. Entendeu? Entendi. Isso. Entendi. Mas, de qualquer forma, não vamos esperar que os livros venham. Você se interessa? Entre em contato com o pessoal, com o Baba Mitra, e ele vai te encaminhar com o Vishnu Priya, com muita gente. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu participo da Ananda Marga aqui do Rio. Maravilha, maravilha, maravilha. Janeiro. Excelente, excelente. Então, e também, às vezes, dou um pulinho lá no Instituto Visão Futuro, da Didi Susan Anders. Exatamente. Muitas pessoas exatamente da Visão Futuro estão também querendo ler mais os livros de Baba. Está aparecendo uma grande explosão de devotos do Visão Futuro que querem expandir seus horizontes, se encontrando com os devotos da Ananda Marga, da Associação Eu sou um deles. E vão construindo junto essa nova humanidade. Dada, muito obrigado, gratidão. Gratidão mesmo a você, gratidão a Baba. Namaskar. Obrigado a Ana Marga por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito agradecido, caro irmão. O brasileiro fala tamo junto. Tamo junto. Gente, vamos para a próxima pergunta, para ver se a gente contempla. O Pedro levantou a mão, é isso, Pedro? Pode tirar do mudo, para a gente te ouvir. Oi. Agora sim. Pronto. Não, uma pergunta bem pontual. Ao final da palestra, primeiro Namaskar, obrigado, Dada. Ao final da palestra, ele citou uma frase dos espíritas, diz que os espíritas gostam de falar, e aí falhou um pouco o meu áudio, fiquei só curioso de saber a frase. Era só isso. Obrigado. Sim, sim. Aqui tem, eu acho que o Baba Mitra colocou orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Quando usa essa palavra, as pessoas acham que é oração. Oração é a linguagem popular. Orar, na verdade, meditar bastante. E vigiai é um intelecto acesa, consciente, no presente. Um intelecto que faz o esforço tudo, o tempo todo, para garantir o bem-estar universal, né? Seu próprio bem-estar é o bem-estar universal, né?
Esse orar e vigiar. E nesse orar aqui e meditar, aí tem que ter aquelas duas coisas, né? A Shraddha e Virya, né? E quando do Bhairavi Shakti a pessoa está correndo com Shraddha e Virya e ainda se engaja em serviço de desenvolvimento social, de transformação planetária, aí a Bhairavi Shakti começa também a se transformar em Kaushiki Shakti. E Kaushiki Shakti, continuando a mesma coisa, se transforma em Chitti Shakti e a sua cara se ilumina. Então, esse orar e vigiar é uma forma simples. Você tem que lembrar que o Espiritismo fala com massas, né? Com um grande número de pessoas. E, portanto, ele fala numa linguagem que a maioria vai entender. Agora, você, tântrico, não pode ficar na superficialidade, né? Não é oração, o Pai Nosso, por favor, não dá aquilo, não dá aquilo. Isso é devoção tamássica, né? A nossa vai ser aquela Raganuga Bhakti, Ragatmika Bhakti e Kaivalya. Kaivalya, que mente única, tudo único. Isso aí, caro Pedro. Ô Pedro, você é de onde? Sou de Campinas, lá. Ah, Campinas, maravilha. Já estivemos juntos no Espaço Mantra. Ah, Pedro, eu te iniciei no Tantra? Snigdhananda. Snigdhananda. E qual é o nome Sim. espiritual que ele te passou? Paresha. Paresh. Ah, maravilha, maravilha. Paresh. Quando o A está no final de um consoante, e que é um nome masculino, geralmente o A é mudo. Paresh. Tá bem. Muito bom, querido. Estamos perto em Campinas. Estou aqui em Sampa. Saiu da Bahia, Prazer. Cumpriu sua estada na Bahia? que eu sou de multinacionalidade, né? Às vezes sou baiano, sou paulistano. Daqui em breve eu vou ser gaúcho e santa catarinense. Esse é o jogo de bala para nos acostumar a ser uma mente universal. Sim, foi maravilha lá na Bahia, maravilha. Um povo bem simples, condição de vida bastante difícil, mas muito amoroso, muito místico. Uma coisa incrível. Tem que trazer sustentabilidade econômica lá e vamos ter um Brasil muito bonito naquela região. Já é bonito, mas pode ser ainda melhor. Tá bem. Obrigado, Paresh, pela pergunta. Eu conheci a Nanda Marga em Campinas também, quando eu estudava lá em Barão Geraldo, no distrito, e hoje moro na Bahia, o lugar que você perguntou. Eu acho que você está falando do futuro do Paresh, né? De Campinas para a Bahia. Quem sabe, né? Só Deus sabe. Pois é. Então, gente, se não tem pergunta mais, eu vou querer me despedir. Porque tem, na verdade, uma aula acontecendo acima. Eu saí da aula para poder fazer essa palestra. Marquei essa palestra antes, mas o monge que ia fazer essa palestra de hoje aqui em casa não apareceu. Não veio porque devido a algumas condições, né? Aí eu estou dando o curso. Então, na verdade, saí do curso. Estava tentando fazer a palestra lá no curso para ser para vocês e para os estudantes aqui dentro. Mas a internet ficou muito fraco, aí saí de lá. Então, se tem mais pergunta, por favor, pode fazer, mas se não tem, não vou querer ficar aqui. Não, me interessa conversar, claro, né? Mas vamos utilizar bem o tempo. Eu tenho uma pergunta. Opa! Namaskar Deva. Namaskar, senhor. Namaskar. Namaskar. Não é tanto uma pergunta científica, é uma pergunta mais de sentir. Sim. Eu vejo que nós estamos num momento de muita informação, muita. E vejo que essa quantidade de informação, ela é boa até um determinado ponto. Então eu quero voltar para a mente causal e a mente sutil. E aí eu encaixo a mente sutil na mente devocional.
E a minha grande pergunta é, até que ponto eu preciso mais de informação? Quando a minha mente devocional já está conectada com Baba e nenhuma outra informação é o suficiente ou suficientemente forte para estabelecer esse vínculo e essa ligação. Eu posso responder isso bem rapidinho. Sim, Na vida individual, pode ser que não precisa muito, mas na coletiva sempre precisamos muito. Como devoto, quando você veja Deus nos outros, você tem que servir os outros. E como os outros são cheios de um monte de teorias também, um monte de coisa, para se relacionar com eles, você tem que falar a língua deles. E a língua deles significa que você vai ter que ter muita informação para servir. Então, para serviço, precisa conhecimento. Agora, para você mergulhar em Baba, o amor é o suficiente. O amor é suficiente. Agora, tem que cuidar, porque o amor tem que crescer junto com a faculdade cognitiva. Essa mente pensante, às vezes, ela cria histórias e nos convence a fazer um caminho errado. Aí que é bom, de vez em quando, Baba nos aconselha de fazer o Swadhyaya. A Swadhyaya são aquela leitura que você faz cada dia para te lembrar das coisas bacanas. Um dia esse livro, outro dia aquele livro. E muitas vezes, quando você está nessa onda devocional, você acaba caindo em textos que você realmente se aplica no seu momento. E Deus sabe cuidar disso e vai andando. Mas agora, se queremos levar o mundo junto, não temos escolha. O desenvolvimento da faculdade cognitiva, da racionalidade, da intelectualidade é imprescindível. O mundo objetivo não tem como mudá-lo sem comunicação, sem falar a linguagem das pessoas, e sem tentar esticar essa linguagem deles, agora a devoção. Para você, puxa, você viu o que eu falei? Que, por exemplo, eu falo assim, que tem que esquecer tudo, sou guru na frente. Se vou lá na rua e falo desse jeito, ninguém vai querer entrar lá na marga. Porque um negócio desse é dogmático, porque esse cara é um religioso, quer não levar na organização dele. Agora, se você vai lá e começar a falar da mente, dos microvita, do impacto que tem, daquilo que tem, o cara se sensibiliza pelo efeito que está fazendo nele, aí você pode chegar e dizer para ele, cara, o negócio é meditar mesmo, não tem outro. Aí vai dizer verdade, entendeu? É por aí, queridão. Namaskar, namaskar, querido. Eu acho que esse microfone está fechado. Namaskar, Dada. Acho que Namaskar, uma coisa querido. importante de dizer nessa relação com o nosso sagrado interior, que para muitas vezes a pessoa realmente não sabe quem é ou não tem uma forma, mas isso é da humanidade, né? Essa conexão com o divino interno. E eu acho que é interessante também dizer que na psicologia ocidental, a mais nova, assim, a quarta força, que é a psicologia transpessoal, ela traz isso como uma parte constituinte do ser humano, que isso é uma coisa nova na psicologia, quando você... o estudo do ser, o estudo do ser, o ser para a psicologia transpessoal é um ser espiritual, que isso já é uma coisa muito nova, e tem muito choque na própria, digamos assim, na própria matriz de conhecimento da psicologia, né, que começou lá com Freud, de entender que o ser humano ele é na sua constituição espiritual, é uma revolução dentro da psicologia, e definir essa espiritualidade como essa conexão com o divino interior sem forma é importante, porque quando a gente já conhece Baba é uma coisa, mas as pessoas elas podem se conectar com Jesus, elas podem se conectar com outras formas não nomeadas desse sagrado, e que no fim é uma coisa só, porque a consciência infinita não pode, ela conversa com o devoto, penso eu, de acordo com a capacidade dele de enxergar. Então não dá para todo mundo enxergar Baba, mas se a pessoa se conecta profundamente com a devoção dela, e ela está em Jesus, e ela está no Espiritismo, e ela está em outros canais, é isso que a gente tem que trazer, essa espiritualidade universal, sem a gente fechar na forma como a pessoa se conecta.
Porque a hora que ela está sentindo aquele amor no coração dela, e ela está sentindo isso, para ela é Jesus, para ela é Nossa Senhora, para ela não tem nome, talvez seja uma energia, né? E ela está com aquela vibração no coração dela, isso que importa. Depois, como isso vai se revelar no caminho dela como um processo, aí é entre ela e a consciência infinita. Maravilha, É querida. lógico que nós queremos que seja Baba porque nós amamos Baba. Mas se isso já está no coração dela, de alguma forma, isso é importante, entendeu? Pensou assim. Que apesar de amamos, ele pode achar que está amando tal, mas no final é Baba mesmo. Porque Exato. Deus diz que ele tem dois defeitos. Um dele não pode odiar ninguém. O segundo, que não pode criar um segundo Deus. Exato. Se ele é o mesmo, ele é sempre o mesmo. As formas que varia. Agora, o interessante no que você colocou aí, né? Da diversidade de escola e de linhas, né? Exatamente para atender às necessidades individuais de cada um. Agora, as pessoas que chegaram até a nós, alguma coisa o trouxe até a nós. Essas pessoas temos que conseguir guiar nesse processo de transmutação para até chegar lá. E fiquei maravilhada a sua colocação. Exatamente esse Deus que chamamos da visão católica externa, lá fora, né? Não é fora, é dentro. E tu, essa essência divina. E o que precisa ali? A sinceridade e o foco, né? É a sinceridade, determinação de chegar até ali. Eu tenho esse exemplo em casa, que a minha mãe ela é sufi, mas ela fica namorando o Baba e o mestre dela, né? Ela sempre está dividida. Mas você, como espiritualista, você vai ter que achar mãe sair dessa dualidade. Exato. Hoje a gente conseguiu, mas na verdade quem conseguiu foi Baba. Depois eu te conto essa história um dia. Ok, maravilha. Oscar, gratidão, adoro suas palestras. Para as pessoas que estão nos ouvindo, quando eu falei da dualidade, eu não estou falando da dualidade material, mas da mente que tem que ser unipontada, não em 3, 4, 5 direções, né? Sim. E ali é um trabalho sutil pra caramba, não é uma coisa que você força. É incrível, Bhairavi. Muito. Mirabai. Tem uma aluna sua que está aqui, que está aqui. A Rosário. De Estrela. De Estrela? O Diego de Estrela. Ele foi você trabalhou com ele há algum tempo. Não foi aluno, eu acho que foi um... Ah, que bom que ele está aí. Eu indiquei ele para você. Exatamente. Esse cara está aqui. Ah, que ótimo. Agora vamos estar conversando. Que ótimo. Foi bem-vindo, Diego. Bem-vindo. Que bom que você está conhecendo o Dada. Muito bom. Namaskar. Namaskar, querida. Namaskar. Bhavamitra, meu computador está acabando a bateria, tá? Dada, muito obrigado aí, então, por ser a gente... O Dada sempre com a agenda muito cheia, né, gente? Depois da pandemia, acho que cheia... Já não existe mais palavra, né? Porque ficou uma coisa em cima da outra, né, Dada? E graças a Baba. Pois é. Ele dá o trabalho e, em seguida, ele dá a capacitação de fazer. Sim. Dá para dar um respirozinho, um último, só na hora de meditar e de dormir, né, Dada? Exato. Então tá bom, gente, eu já passei aí o canal da Nanda Maga Academy no YouTube. Eu posso sair? Certo. Tudo bem, eu vou fazer um fechamento aqui com o pessoal, um kita. E muito obrigado, Dada. Namaskar, gente. Muito agradecido. Gratidão, cara. Dada. Gratidão, opa! Gratidão, gente. Gratidão. Namaskar. Namaskar. Ô, Vishnupriya. Namaskar, querida. Jai. A bateria já está com... Jai, Namaskar. Jai, estava aqui, Jai. Jai. Gratidão, Dada. A bateria foi bem na hora, né? Durou até o último segundo. Gente, para quem não conhece ainda, né, para ajudar o trabalho do Dada, o canal dele no YouTube, né, Nanda Maga Academy, ele está fazendo lives direto, a gente já deve ter recebido aí nos grupos, né?
trabalho muito legal. Como o Dada disse, não tem divisão nenhuma, né? Estamos todos juntos aí, só são marcas aí para a gente trabalhar e atingir mais áreas da sociedade. E tem um site também, que Dada está começando aí a promover os cursos. Eu estou tendo o prazer de ajudar na parte técnica com outras pessoas aí, outros colaboradores. É isso, gente. Eu gostaria que, por favor, mais um quitaneiro voluntário para a gente terminar com a energia do nosso querido Baba Nankevalam. Vishnupriya fez o primeiro kita. Se tiver alguma outra pessoa, para a gente não ficar só na Vishnupriya, na nossa querida, sempre muito comprometida. Ó, Mirabai está sugerindo o Túria. Ok, pode ser. Rapidinho. É 5 minutos, Baba? Isso, perfeito. Ótimo. Ok. Obrigadão, querida. Baba Nam Kevala, 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 Baba Nam Kevala. Param
Parampita Babaki. Jai. Jai, meu querido. Muito obrigado a todos, gente, por mais esse domingo dos seminários. Pós-pandemia já, né? Pessoas mais ocupadas, menos em casa, mas estamos firmes e fortes com os seminários. E domingo que vem vamos ter um seminário, uma palestra com Dadanir Vedananda. Estou adiantando para vocês, a gente ainda nem tem o tema, mas é isso. Grande namaskar a todos. Obrigado, Túria. Parampita Babaki. Jai. Gratidão. Jai. Namaskar. Namaskar.